Você se considera uma pessoa com pavio longo ou com pavio curto? Como está o seu nível de estresse? Afinal, o que é estresse? Fique conosco, pois hoje vamos conversar sobre qualidade de vida e estresse com a doutora Viviane Mendonça, fisioterapeuta e especialista em ergonomia. Olá, seja muito bem-vindo à nossa live. Que satisfação ter você aqui conosco. Olha, hoje o programa está maravilhoso. A pandemia do Covid-19 contribuiu para o aumento dos níveis de estresse da população. Dar conta das mudanças e de tantos desafios não é uma tarefa fácil, não é mesmo? Algumas pessoas têm se sentido cansadas, sobrecarregadas e estressadas. E você? Como você tem se sentido? Hoje vamos conversar sobre qualidade de vida e estresse com a fisioterapeuta e especialista em ergonomia, doutora Viviane Mendonça. Aproveita, chama sua amiga, chama seu amigo, já vai dando o seu like, compartilha, para que mais pessoas possam também conhecer a respeito desse assunto. E vamos receber a doutora Viviane. Olá, doutora querida! Doutora Viviane, seja muito bem-vinda! Que satisfação! Boa noite, obrigada por mais uma vez estar aqui compartilhando com vocês, com o seu público lindo. E esse tema é um tema que eu sou muito suspeita para falar. Na verdade, eu sou palestrante desse assunto já há 15 anos, então já tem muito assunto, muito conteúdo que a gente pode compartilhar e trocar também, né? Eu sempre falo, toda vez que a gente fala sobre alguma coisa, a gente aprende mais. Obrigada. Ai, doutora, muito prazer, eu fico muito feliz em conversar sempre com a senhora, porque a gente aprende tanto. Obrigada, assim, por disponibilizar um tempo para compartilhar tanto conhecimento conosco. Então, gente, olha, corre lá, chama sua amiga, seu amigo, compartilha. Vamos saber mais sobre o estresse, sobre qualidade de vida. Quem aqui quer ter uma qualidade de vida? Fala aqui pra gente, coloca aqui nos comentários. Eu quero. Como você se sente? Como está seu nível de estresse? Você se considera uma pessoa, assim, estressada? Ou, assim, diz: "Não, Keila, eu não sou estressada", e já está, ó, quebrando tudo, seu Na pavio verdade, longo, seu curtinho. quem sabe quem está estressado é quem está do lado, né? Ó, é isso Quem está do seu lado é que tem que responder. E aí, a pessoa é estressada ou não é? e aí, ó, responde pra gente aqui, você que está acompanhado. Ela é Isso. uma pessoa estressada ou não? Fala pra gente, compartilha aqui conosco. Doutora Viviane Mendonça é fisioterapeuta, especialista em ergonomia pela UFRJ, especialista em termologia do movimento pela USP e é coautora do livro Ergonomia e Conforto Humano. E vai estar aqui, gente, conversando conosco sobre esse assunto que é importantíssimo para a vida. Muitas vezes as pessoas nem sabem ou não fazem noção do quanto esse assunto impacta diretamente na vida da pessoa, né, doutora? Sim, exatamente. E tudo parte de um princípio de autoconhecimento a si próprio e também conhecimento do assunto. Porque às vezes a gente não sabe o que é e fala até, né? Ah, não, eu estou estressado, mas nem sabe o que é direito o que é o estresse. Então, o nosso objetivo aqui é exatamente explicar o que é estresse, definir o que é estresse e esse resultado dentro do nosso corpo. Então, assim, a partir desses dois princípios, autoconhecimento e sabendo o que é estresse, eu acho que a pessoa depois consegue, assim, desenrolar bem é, e saber controlar também, né? Se você é uma pessoa estressada, se você não é, se você precisa de ajuda, se você não precisa. Porque quando o estresse, ele adoece. É uma doença que pode levar a consequências bem graves. Ninguém morre de estresse.
mas morre de consequências do estresse. Olha, gente, a live acabou de começar e a doutora já deu uma virada aqui de chave, ou seja, a pessoa não morre do estresse, porém as consequências do estresse podem ser irreversíveis. Fatais. Não é? Fatais. Então, aqui as pessoas já estão entrando. Lídia, querida, boa noite. Eu já vi aqui recadinho de Angola. Ivonete Braz, boa noite, querida. Joelma, queridíssima. Bom dia aqui em Angola, já é dia em Angola. Estou ligadinha. Beijos, querida Keila e doutora Viviane. Ó, beijão para esse Obrigada. povo lindo angolano e para todo o povo da África. Aquele abraço. Então, olha, as pessoas já estão começando a chegar. Doutora Viviane, estava lendo uma pesquisa falando a respeito sobre a questão do estresse, e diz assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial sofre com estresse. E olha como é grande, hein? E no Brasil, a preocupação também é grande. De acordo com o levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse, o ISPA, já somos o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Olha como isso é impactante. Fonte do site IMIP, publicado no dia 23 de setembro de 2000. Doutora, a gente está começando a falar sobre estresse. Muitas pessoas dizem, eu sou muito estressada. E teve um tempo que a palavra estresse meio que ficou na moda. Por qualquer coisa, todo mundo fala. Estou estressado. Outra palavra, não me estressa, não. Até criança, viu? Durante muito tempo da minha vida, fui diretora de escola e as crianças falavam, tia, estou estressada. Olha só que já vem desde pequenininho. Doutora Viviane, o que é estresse? Então, o estresse, na verdade, ele tem dois tipos, né? Ele tem o estresse positivo e o estresse negativo. Vou explicar aqui qual a diferença desses dois. Na verdade, o que é estresse? É uma resposta. Eu acho que tem um slide aí, que se quiser pode até colocar. É o primeiro slide que fala assim, o que é estresse? Eu vou ler ali e vou voltar para cá para a gente exemplificar. O que é estresse? Quando eu falo essa palavra estresse, o que você pensa? Você pensa em situações desgastantes, situações raivosas, de explosões. Isso são as reações que o estresse pode levar a pessoa. Mas a definição do estresse, o que é isso dentro do nosso organismo? Vamos lá, pode clicar, por favor. É uma resposta adaptativa do seu organismo frente a uma agressão. A gente aqui, com estresse, esse primeiro tópico aqui, é exatamente quando o seu corpo reage a algum estímulo externo. Esse estímulo externo pode ser o quê? Pode ser uma luz forte, o seu corpo vai reagir. Pode ser um assalto, o seu corpo vai reagir. Pode ser uma coisa muito boa, o seu corpo também vai reagir. Então, toda vez que o nosso corpo reage, ele está buscando uma adaptação do nosso equilíbrio interno. Por quê? Então, exatamente, tem como objetivo preservar o nosso equilíbrio interno. Por quê? Porque o estímulo externo, o que está fora, impacta diretamente aquilo que está dentro de nós. E como que isso acontece? Isso acontece através de liberação de hormônios. Adrenalina, noradrenalina e cortisol. Então, o estímulo externo, o nosso corpo reage a esse estímulo, dependendo da intensidade desse estímulo externo, seja ele uma coisa boa ou uma coisa ruim, seja ele um assalto ou aquele amor da sua vida que você olhou para aquela pessoa, seu coração palpitou, sua mão suou. Isso é uma situação de estresse também. Mas por quê? Porque começou a cair na corrente sanguínea esses hormônios que são hormônios do estresse. Em doses ideais, em quantidades pequenas, ideais, isso funciona como motivador. Ou seja, o ladrão apareceu, caiu a adrenalina na minha corrente sanguínea, eu reajo. Eu preciso ter motivação para correr, para fugir, fugar a luta. Entendeu? Quando o estímulo for positivo, aquela pessoa, então você vai ser promovido na sua empresa e você vai ter que fazer uma apresentação para toda a presidência. Olha que coisa boa. Mas isso causa uma situação
Assim, mas esse estresse faz o quê? Faz você estudar, você ficar atento, você ficar preparado ali. E aí, em doses ideais, tem como objetivo sempre preservar o nosso equilíbrio interno. E o estresse também ele faz muito o quê? Ele coloca a gente num estado de prontidão, atenção, exatamente fuga-luta. Isso aqui é a definição do estresse, que serve tanto para o estresse positivo como para o estresse negativo. Em que momento que o estresse passa a ser negativo? Quando a gente não se adapta ao estímulo externo. E isso aqui a gente pode exemplificar muitas situações. Um exemplo, uma pessoa que trabalha embarcado. E essa pessoa, lá, quem trabalha embarcado, trabalha sob escala e trabalha em espaço confinado. Às vezes a pessoa não se adapta àquele estilo de vida, aquele tipo de trabalho, ficar em um espaço confinado por longos dias. Isso é quando a pessoa não se adapta. Aí ela começa a ficar estressada, ela começa a ficar com esses hormônios ruins, e isso é um estímulo externo que a pessoa não se adaptou. Ter uma dívida. Tem gente que convive bem com isso. Tem gente que não convive bem. Mas você ter uma dívida, às vezes, pode exatamente ser o ponto de gatilho. O gatilho, né? Todos esses hormônios aí que são liberados na nossa corrente sanguínea. Então, quando falar aí de estresse, pensa assim, hormônio. Estresse não é nada subjetivo, não, é fisiológico. E é assim, existe algo que é liberado na nossa corrente sanguínea. Estresse tem a ver com o hormônio. Situação externa ela impacta diretamente o nosso equilíbrio interno. E o nosso corpo vai sempre deixar a gente com aquilo que a gente precisa. Agora, existem estímulos que são internos também, que são os nossos pensamentos. Né? Então, os nossos pensamentos, às vezes as pessoas podem ser estressadas tão somente pela qualidade péssima dos pensamentos que ela tem sobre ela mesma ou sobre outra situação. Então, só para a gente começar dessa pincelada aí. Vocês sabiam sobre essa diferença entre estresse? Muito importante isso, doutora. Então, tem o lado bom, que é, né, autodefesa, controle do corpo, pré-reação, e tem também aquela parte mais negativa. Uau, gente, isso tá incrível! E as pessoas estão entrando. Boa noite, querida Ilan. Tudo bem? Que satisfação, minha linda. Eu vi aqui Valdeni Cruz, boa noite. Jaqueline Lameira, boa noite, muito bem-vinda. André Luiz, muito boa noite, seja bem-vindo. Todos estão aqui, gente. E aí a doutora já está começando a falar sobre o estresse. Doutora, quais são essas fases aí do estresse? Então, na verdade, lembra quando eu falei que o estresse, ele é em doses ideais, ele funciona como motivador? Por quê? Porque a pessoa que não tem o estresse, ela é muito ruim. As pessoas que não liberam esses hormônios numa quantidade ideal, né? A pessoa também sofre. A pessoa com mais idade, ela tende a não produzir esses hormônios com tanta facilidade. O idoso que eu estou falando. E aí o idoso, tem muito idoso que fica, às vezes, muito down, muito para baixo, muito quietinho, mas aquela pessoa era tão comunicativa, era tão ativa, olha só como ficou diferente. Porque está faltando hormônios que está dando aquele up internamente, entendeu? Aquele poder de reação, fuga, luta, pensar rápido. Então, sempre a gente vai focar em hormônios. A primeira fase são 3 fases que o estresse tem. Mas antes da gente entrar nas fases, eu quero só trazer uma clareza aqui, que existem situações que a pessoa é estressada e existem situações que pessoas são estressadas. Estar estressada é uma condição. A pessoa está naquela situação do estresse, acabou. Agora, ser estressado é uma coisa contínua. Então, o estresse negativo é aquilo que é contínuo. O estar estressado é importante em várias situações da nossa vida. Só que você começa e termina a liberação desses hormônios que eu falei. Vamos, por favor, puder colocar o segundo slide.
são fases de evolução. A primeira fase é reação de alarme. Quando os hormônios do estresse, a adrenalina, noradrenalina e cortisol, começam a cair na nossa corrente sanguínea, como que o nosso corpo reage? Por isso que o autoconhecimento ele é fundamental, porque você conhece a reação do seu corpo, você começa a entender por que você está reagindo daquela forma. Você começa, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial também aumenta o açúcar no sangue, ele fica mais fácil do nosso corpo consumir. Por quê? Porque você precisa de energia imediata. Aumento da frequência respiratória, a nossa respiração fica mais ofegante, dilatação de pupila. E por quê? Porque ele está em momento de ataque, de reação, de fuga-luta. E tem também a ansiedade, tem também outros sintomas, mas esses sintomas, eles geralmente acontecem para o estímulo positivo, para o estímulo negativo também, né? Então, como eu falei, já dei exemplo de dois estímulos externos. Um é você encontrar o amor da sua vida, você vê aquela pessoa e que você entra em toda essa... gente, quem é que não gosta disso? Uma delícia. Que uau, né? Que... Aí aparece um urso na sua frente. Uau! É a mesma reação, ou seja, a mesma situação. O seu corpo está por quê? Porque tem a ver com hormônios. O estresse é quantidade de hormônios na corrente sanguínea. Só que quando a gente está estressado, é uma condição que começa e que termina, tudo acaba nessa primeira fase. A sudorese para, a frequência cardíaca começa a normalizar, a frequência respiratória também, e você começa a ficar mais calmo. Por quê? Porque o seu corpo conseguiu trazer você para o equilíbrio interno. O que é negativo é quando esses hormônios, eles não param de cair na corrente sanguínea. E aí te leva para uma situação que é a segunda fase do estresse. A pessoa não fica com essa primeira fase o tempo todo. Você não fica com a sudorese o tempo todo. Às vezes você está estressado, só que olha para você está calmo. A pessoa fala, quem é aquela pessoa estressada? Não é. Nunca, né? Não, imagina. Exatamente. Então, existem as reações diferentes. Mas a segunda fase, peço para clicar mais uma vez que vai aparecer, é a fase de resistência. O seu corpo, por quê? Porque quem produz esse hormônio é o seu corpo mesmo. Só que ele é produzido a partir de um estímulo. E o autoconhecimento é muito importante, porque quando vai para a fase de resistência, você às vezes já não tem tanto entendimento por que você está com esses sintomas. Você não tem entendimento por que você está estressado. Às vezes a pessoa fala, eu estou estressado, mas por quê? Porque eu estou, mas não consegue saber qual é o gatilho. Qual é o ponto de partida daquilo dali. A fase de resistência é desequilíbrio fisiológico, o nosso organismo, né, que liberam vários outros hormônios do bem, hormônios que fazem a gente ficar descansado, endorfina, dopamina. A dopamina, ela é liberada durante o sono. Só que se a pessoa tá cheio de adrenalina, noradrenalina, você acha que a dopamina que precisa ser liberada, ela vai ser não, porque o seu corpo está preparado para agir. Você não consegue nem sequer descansar, porque a dopamina só é liberada com o sono, quando você está descansando ali, né? E aí não, você está preparado para... O seu corpo está sendo jogado, né? De adrenalina para você reagir. Só que desequilíbrio fisiológico, já falei o tópico. Ulceração do aparelho digestivo. Porque o nosso sangue, quando está na fase de resistência, ele começa a ficar mais ácido. Esses hormônios do estresse, ele começa a deixar um ambiente mais ácido dentro de nós. Então, o suco gástrico que o nosso estômago produz para poder fazer a digestão, ele está sendo produzido ali em alta quantidade. Já tem aquele ambiente ácido que o seu corpo já fica. Quando a pessoa faz o exame de sangue, aparece lá pH mais ácido do sangue. Entendeu? E aí a pessoa... a úlcera é o quê? É um sintoma que a pessoa pode desenvolver.
Eu coloquei aqui a úlcera, mas podem ser vários outros sintomas. A gastrite, sabe aquela dor fina na boca do estômago? Que ali é o início de uma gastrite, que se não tratar, pode virar uma ferida, pode virar uma úlcera no estômago ou no aparelho digestivo, no intestino. Eu sempre, quando eu penso em estresse, gente, por isso que eu falo que é muito sério a pessoa, né, que às vezes não tem o conhecimento, que não é mais o caso aqui de vocês, e fala assim, eu estou estressado. Por quê? Porque o estresse, ele tem uma consequência muito severa, entendeu? A consequência severa que o estresse tem é de até mesmo virar um câncer. Quando eu dava essa palestra há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar, eu ainda fazia muita pesquisa para saber se tinha estudo científico que correlacionasse o estresse com o câncer. E hoje em dia, não precisa, tem milhares de estudos científicos que existe essa correlação, né? Que a pessoa pode sim desenvolver o câncer a partir do estresse. Eu botei aqui irritabilidade. Pode ser uma pessoa, os sintomas, né? Pode ser uma pessoa extremamente irritada, como pode ser uma pessoa extremamente passiva. As reações, elas são assim, depende de cada um, de cada organismo, de cada pessoa. Mas sabe aquela pessoa irritada que ela tá sempre muito nervosa? E sabe aquela pessoa passiva que é tão passiva que chega a dar nervoso? Até demais, Até demais. Mas às vezes ela tem alguns momentos de Estresse. explosão. Depois é até legal a gente ver o videozinho que vocês separaram. Então, mudança de humor. A pessoa tem a oscilação de humor e nem ela consegue entender o porquê dessa oscilação de humor mesmo. Diminuição do. Isso aqui, gente, eu tô falando de alguns, mas são tantas outras consequências, tantas outras reações que o nosso corpo pode desenvolver a partir da resistência, a partir desses hormônios do estresse, que a gente não daria para colocar nesse slide. Muita coisa, né, doutora? São várias reações mesmo. Mas eu coloquei isso aqui, diminuição do desejo sexual, porque isso aqui é muito sério. Isso aqui pode até acabar casamento, relacionamentos. Porque a pessoa, quando está estressada, ela já não tem uma visão muito positiva sobre você e sobre as pessoas que estão à sua volta. Ela tem uma atitude mental já negativa. Mas não é porque ela quer ser negativa. É porque o hormônio do estresse, ele favorece isso. E aí a pessoa fica negativa, aí a pessoa que você conviveu a vida toda, ela já passa já não ser mais aceitável. Por quê? Porque você está com resistência. E aí, aquele trabalho que você está lá empregada, maravilhoso, que você queria tanto aquele trabalho, você está lá, você já trabalha lá um tempo, daqui a pouco o negócio começa a perder a graça. Por quê? Porque às vezes é você que está estressado. Então, a condição, o meio social que você tiver inserido, não vai ser bom. Vai ter sempre coisas que não vão estar conectando para o lado positivo. E aí você fica o tempo todo negativo. E isso afeta diretamente a relação sexual. E às vezes você está ali naquele momento querendo trocar algo de bom, mas não, seu corpo está liberando hormônios para você reagir, para você fugar a luta, para você atacar e não para você se trocar algo de bom com ninguém. Então, assim, essa fase de resistência é uma fase onde a gente precisa, assim, a primeira fase é normal, é fisiológico, você começa e você termina. A fase de resistência é quando o estímulo não para de produzir esses hormônios. Nessa fase, você precisa de ajuda pelo seguinte: você precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, para te ajudar a entender aonde que foi aberta essa janela que está te colocando com essa exposição. Então, um psicólogo, um psicanalista, ele vai ajudar bastante você entender isso, entendeu? É importante a gente canalizar a informação para quem está à nossa volta também, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, se for necessário, falar assim, olha só, estou tendo uns sintomas assim, porque a pessoa nessa situação, ela já tem sintomas evidentes, ela sente que ela não está bem, ela acorda cansada, a pessoa tem queda de cabelo, tem psoríase, sabe aquelas dermatites que começam a aparecer no corpo do nada, psoríase, e aí é coceira aqui, coceira ali, e você não sabe direito o que está acontecendo com você, mas pode ser exatamente a fase de resistência. E a outra fase,
que é a fase onde já a pessoa já precisa de uma ajuda aqui de psicólogo e psiquiatra. Por quê? É a fase de exaustão. Porque você já ficou tanto tempo com essa exposição do estresse que não vai ser mais uma mudança no seu estilo de vida que você vai conseguir parar esses hormônios na sua corrente sanguínea. O seu corpo já está tanto tempo estimulado a produzir isso, esses hormônios, que já ficou viciado. E aí, o que vai interromper a liberação desses hormônios? Às vezes, só medicamento. E isso quem tem que passar é o psiquiatra. Ir ao psiquiatra, gente, eu acredito que isso já passou. Era médico de louco. Não existe mais isso. É você buscar ajuda, porque às vezes você está com muitos hormônios ruins na corrente sanguínea. Então você precisa trazer equilíbrio para o seu corpo. E qual é a fase de exaustão? É a terceira fase, terceira e última. É o retorno parcial e breve à primeira fase. Você nunca teve problema de coração, pressão alta, mas você começa a ter uma taquicardia. Quem já passou por isso, ela sabe, ela sente isso. É o coração que começa a bater aqui em cima. E do nada, você pode estar na praia, querendo relaxar, e o negócio descompensar lá. Então, você pode ter aumento da frequência cardíaca. Você fazia o check-up antes e tudo seu dava tudo certinho. Agora você já está com açúcar alterado, colesterol também alterado. E aí você começa a já ter vários sintomas lá. Isso é o quê? Instalação de doenças, patologias. O estresse pode fazer a pessoa tomar remédio de pressão continuamente, mas só por conta dos hormônios que estão na corrente sanguínea. Ainda não virou patologia. Esse retorno parcial é breve. A primeira fase, então você tem que estar bem atento a isso. O que é esgotamento por sobrecarga fisiológica? Isso aqui é quando o seu organismo já não está mais dando conta. Até os hormônios que estão sendo produzidos pela glândula sudoríparas, são as glândulas que ficam em cima do rim, elas ficam em cima da glândula renal. Então essas glândulas, elas já começam a falhar de tanta produção que ela está trabalhando, liberando hormônios do estresse, e ela começa a ter falhas. E essas falhas, nosso corpo começa a ter várias consequências, e uma delas é o esquecimento, é a insônia. Por quê? Porque o seu corpo já está criando, já tá dando uma pane geral. E nessa pane que o seu corpo está exposto, essa pane, ela começa a ficar num ciclo vicioso. Por quê? Porque se você não dorme, você acorda cansado, você começa a adoecer, você começa a criar um ciclo de decadência, literalmente, de doença. Eu tô falando aqui só da parte fisiológica do estresse, não tô falando nem sequer das reações ainda, né? Falha nos mecanismos de adaptação. Adaptação, mesmo sendo positiva, mesmo sendo boa, mesmo sendo algo que vai ser bom para sua vida, aquela promoção que apareceu, você não quer mais se expor a nenhum nível de mudança. Por quê? Porque toda mudança ela causa mais ansiedade, ela libera mais hormônios. Então você quer se proteger, você quer ficar passivo, a sua vida começa a ficar sempre a mesma. Por quê? Porque você não consegue mais ver mudança naquilo. Você trabalha, não sabe por que trabalha, já não tem mais alegria e fica literalmente empurrando a vida com a barriga. E isso é a fase, o mecanismo de adaptação. E aí você começa já a não ter mais amigos. Porque quem gosta de ficar de uma pessoa que só fala, ninguém, né? Só fala coisas ruins, tudo, a pessoa comprou... Negativa, né? Totalmente negativa. Isso mesmo, negativa. A pessoa comprou um apartamento de frente para o mar. Aí você tá junto com a pessoa e você fala assim, nossa, que fantástico, o pôr do sol que deve ser lindo, olha que marzão. Meu Deus, quanta gente deve morrer afogada nessa praia. É, sim, entendeu? Então, assim, tem um cenário bom, mas a coisa tá negativa. E a gente não gosta, né, de ficar do lado de gente assim, é uma coisa instintiva.
mas essa pessoa precisa de ajuda. Então, às vezes, assim, a gente não querer ficar perto, às vezes pode ser uma atitude também egoísta da nossa parte. Então, se a gente puder identificar isso dentro da nossa casa, conversar com as pessoas, sentar à mesa, gente. Como é importante sentar à mesa. Eu tenho 2 filhos e a gente tem essa questão muito de sentar à mesa para conversar. Porque com todo o conhecimento que eu tenho sobre o estresse, sobre isso, e eu estudo isso há muitos anos, com todo o conhecimento, isso não me livrou de entrar na fase de exaustão do estresse, entendeu? Só que o meu autoconhecimento do meu corpo, eu sabia que eu estava na fase de exaustão. É, e é só para finalizar a última fase, o último tópicozinho lá da fase de exaustão, é a morte do organismo. Quando a gente está numa situação exposta a esses hormônios do estresse, o nosso corpo fica mais ácido, o nosso sangue, literalmente, o nosso pH fica mais baixo, e isso é um ambiente propício para as células cancerígenas se reproduzirem. E o seu organismo, que faz a limpeza todo dia, que detecta as células cancerígenas, o que é uma célula cancerígena? É uma célula que o nosso corpo produziu defeituosa. Só que quando a gente tem boa imunidade, quando a gente tem uma fisiologia funcionando perfeitamente bem, o nosso corpo identifica essas células cancerígenas e descarta. Só que quando a gente está com falha, quando nós estamos com sobrecarga fisiológica, a nossa imunidade despenca. E quando a nossa imunidade está baixa, a gente começa, essas células cancerígenas, que é uma célula defeituosa que todo mundo produz todo dia, o nosso corpo ele produz células boas e células ruins. Já essas células ruins o nosso corpo elimina. Essa célula pode cair na corrente sanguínea e vir a se instalar em algum órgão onde já se tem até uma predisposição familiar. Ou em algum órgão novo que a pessoa que pode se instalar ali. Quando eu estava na fase de exaustão, que eu entendi que eu estava precisando de ajuda, eu pedi ajuda literalmente ao meu esposo. E eu sabia de algumas ações que poderiam me tirar dessas fases, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Então, essa fase aqui, eu ficava com medo, eu ficava exatamente pensando nas células cancerígenas. Eu falei, gente, ele está cheio de célula cancerígena circulando no meu organismo. E foi tão sério isso que eu conheci. Gente, eu sentia que eu tive nódulo no seio, eu tive que fazer mamografia novinha, eu tive herpes zoster, que você tem exatamente quando está com a imunidade muito baixa. Nossa, eu tive no rosto, tive uma lesão na córnea, correndo o risco de ficar cega. Foram 2 meses essa minha situação. E eu pedi ajuda. E graças a Deus, eu consegui sair. Tem gente que fica nisso até a morte, entendeu? E essa morte pode ser a morte do seu corpo, ou pode ser por conta de uma reação, pode ser a morte de quem mora com você, da pessoa que você às vezes mais ama. Então, eu acho que aquele videozinho caía bem agora para dar uma quebrada no clima. Doutora, enquanto a produção vai separando aqui o vídeo, que conhecimento incrível. Olha só, muitas das vezes, tudo começa pelo autoconhecimento, você se conhecer, você se permitir e não ficar só com aquela visão negativa, porque a negatividade, então, ela ajuda a produzir muitas células negativas a ponto de destruir, deixar você a pessoa doente. Gente, então, ó, vamos sorrir mesmo. Tá difícil, vamos sorrir para liberar a endorfina, liberar hormônios positivos, bons hormônios, não é isso? Então, olha Exatamente. só, ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ah, mas eu vou rir por quê? Porque você está vivo. Vou rir por quê? Porque você tem saúde ou não tem também, mas você está em busca dela, tem sua família. Se não tem, você tem você, né? Mas o importante é ser feliz. Então Isso vamos ao mesmo. vídeo, tem um vídeo aqui bem especial e as pessoas estão chegando aqui, já vou comentar, mas vamos ao vídeo. Gente, preste atenção nesse vídeo. Ó, preste atenção nos detalhes. Olha só, hein? Olha esse senhor aqui, vai prestar atenção nele.
E olha quem está em volta também. Olha, gente. Doutora, está no nível 3, né? No estresse. Olha a situação. É o descontrole diante das situações. Porque o nosso corpo, ele vai tentar trazer esse equilíbrio o tempo todo, né? Então, mesmo numa situação boa, como numa situação ruim, você consegue se manter equilibrado. Quando a gente já não tem mais esse equilíbrio dentro do nosso organismo, nós já estamos com várias falhas, com várias sobrecargas, diante de uma situação, às vezes, pequena, a gente reage assim, reage de uma forma raivosa, às vezes de uma forma que nem ela gostaria de reagir, mas a situação é tão incontrolável que essa pessoa precisa de ajuda, entendeu? A fase 3, isso que eu quero, assim, se a gente puder aprender até uma coisa sobre isso e que fique bem gravado, a fase 3, ela precisa de ajuda, ela não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda medicamentosa. Um médico precisa acompanhá-la para que ela possa sair dessa fase e não entrar nas consequências do estresse. Quais são as outras consequências? Ansiedade, toque, síndrome do pânico. Aí começam as doenças. Mas as doenças a partir da fisiologia que a gente explicou aqui, dessas fases aqui. Isso é muito sério, seríssimo. E a pessoa talvez ainda não chegou nesse nível, mas já está caminhando. Então fica aí o sinal de alerta, gente. O nosso objetivo aqui com as lives, nosso objetivo aqui hoje é conscientizar sobre a importância, dar um valor sobre essa questão do estresse, né? E as consequências que podem trazer para a vida. Isso é seríssimo. Tivemos aqui até comentários. A Carmen colocou boa noite, seja bem-vinda. Então temos aqui, doutora, algumas participações. Leni, vamos sorrir, faz bem, é isso. Vamos sorrir, gente. A Neide colocou boa noite a todos, muito bom. A Ilan colocou, caramba, que situação, tá vendo? O estresse, ele gera situações que são muitas das vezes complicadas, mas começa pequeno. Então, gente, peça ajuda. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, ou se acha autossuficiente. Nós somos autossuficientes quando pedimos, reconhecemos que precisamos de ajuda. Isso é ser forte, isso é ser empoderado. Então, busque ajuda, porque é uma situação muito séria. E quero falar para você que está chegando agora, se você perdeu alguma parte, você pode assistir depois no nosso canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. Tá? Se você quer fazer uma pergunta, deixa aqui, olha, nós temos aqui o QR Code, só apontar a câmera do seu celular que já te direciona. Aproveita, já dá seu like aqui na nossa live, já vai dando like, vai botando sua curtida, compartilha com seus amigos. E nós temos várias participações aqui. E é importantíssimo a gente estar falando sobre o estresse e de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar, bem esclarecedor, a ponto de dividir pelos níveis. Ou seja, sentir o estresse é normal, mas quando isso ultrapassa, aí é que já tem que ligar o sinal de alerta, né, doutora? Começar a ligar o amarelo e daqui a pouco o vermelho de atenção. Suzy Mota tá dando palminhas e seja muito bem-vinda. Todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube. Doutora Viviane, e aí a senhora falou muito bem sobre essa questão das fases, o que é o estresse, talvez de uma forma que a gente nunca tenha ouvido, talvez não, de uma forma que nós nunca ouvimos. Teve até um comentário aqui que eu vi passando aqui falando sobre isso. Ah, eu nunca ouvi falar dessa forma, ou seja, muito esclarecedora essa forma. Como combater, doutora Viviane, o estresse? Então, como combater? A gente tem que, como eu falei, o autoconhecimento, conhecer o seu corpo, porque aquilo que é bom para mim, às vezes, não é bom para você. Aquilo que te faz bem, que te relaxa, não relaxa o outro. Então, isso é. O estresse, ele entra daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente fala e daquilo que a gente sente. Então, nós temos que ter uma blindagem com todos esses sentidos. Então, a qualidade das coisas que você vê, você tem que ter cuidado. Se você só assiste coisa ruim, noticiário ruim,
E quando a gente está na situação de estresse, o nosso pensamento ele torna-se negativo, mas sem a gente controlar, entendeu? Então, às vezes, ó, o que a gente vê, o que até a leitura de um livro pode impactar nisso. E às vezes a pessoa fala assim, gente, eu li um livro fantástico. Lê só. Aí você compra o livro, lê, você começa a perceber que aquela situação ali não está te fazendo bem. Às vezes é um filme. Quantos filmes assim que já me recomendaram, eu fui assistir, gente, pelo amor de Deus, o filme, porque às vezes essas coisas conectam a gente, sempre às vezes é o nosso passado, alguma situação, alguma vivência que a gente já viveu ao longo do tempo, e aquilo ali é apenas aquele gatilho que remete você àquela situação. Então você tem que ter cuidado com aquilo que você vê na televisão, com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, porque tá do lado também de uma pessoa que te coloca para baixo o tempo todo, que só fala mal de você, que não te elogia. Entendeu? Isso faz a pessoa adoecer. E às vezes essa pessoa que está fazendo isso com você é porque também ela também está mal, entendeu? E Ajuda, aí né? está precisando de ajuda. E às vezes a gente faz isso, sabe com quem? A gente às vezes não está bem, e às vezes a gente faz isso com o nosso filho. E a gente fala coisas ruins, a gente começa a denegrir. Mas por quê? Porque você também está estressado, você trabalha, chega em casa, tem que estar atento. Enfim, gente, eu acho que vocês têm que perceber quando precisa de ajuda. Então, a qualidade das coisas que você vê, que você ouve, que você assiste, isso começa a contar bastante. Como que a gente pode prevenir o estresse de algumas atitudes? Primeira coisa, atitude mental positiva. Eu estou muito negativa. Estou vendo negatividade em todas as situações. Eu posso mudar o meu mindset. Como que eu mudo? Mudar o meu pensamento, eu controlar meu pensamento. Porque esse controle só a gente tem. Nenhum médico, ninguém à nossa volta vai poder controlar isso. Cara, eu tô pensando que esse copo que eu vou beber essa água aqui está envenenada. E começa a nossa cabeça. Nossa, a nossa cabeça é fantástica. Uma Ela máquina, né? é uma máquina. E aí você pensa que já contamina. Aí esse copo aqui não tá assim, esse copo aqui, essa água aqui tá pura, essa água aqui vai me fazer bem, e você vai e muda o mindset. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele é uma máquina programada. E a gente, às vezes, faz essa programação. Às vezes, os pensamentos negativos, as vias são sempre as mesmas. O estímulo aparece. O estímulo apareceu, o seu cérebro vai pegar uma via igual àquela que ele já pegou ontem, a que pegou anteontem. Como que você muda essa via? A neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma nova conexão que você vai fazer no seu cérebro. De quê? De pensamentos bons, de atitudes. Então, vem pensamento ruim, muda. Pensa na qualidade. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e eu peguei ela falando que estava muito ansiosa, estava com sintomas do estresse, e ela falava muito a palavra medo. Eu falei assim, olha só, a primeira coisa, depois quando a gente estava conversando, eu falei assim, olha só, a primeira coisa, observa com a palavra medo que está saindo da sua boca. Toda hora você fala que eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, estou com medo daquilo. E aí, é uma questão, olha só como é importante você ter pessoas que entendam sobre isso e que a gente seja hoje um agente entendedor para ajudar outras pessoas, para você ajudar as pessoas. E aí, quando eu falei isso com ela, assim, Viviane, eu comecei a botar em prática. Quais são essas outras práticas? Gente, dormir. Dormir. O estresse, Fundamental, né? ele impacta o sono. Ele não te põe em nenhuma posição de relaxamento, ele põe te alerta. E você precisa dormir. E então você tem que começar a buscar ajuda na alimentação, buscar ajuda na luz, buscar ajuda celular, levar celular para o quarto, para a cama, levar, assistir TV, ter a TV dentro do quarto para uma pessoa que está numa condição dessa, às vezes é pior ainda. Então, você tem que começar a ter algumas atitudes para te ajudar a desligar a sua mente. E aí tem situações que às vezes até dormindo a gente não consegue, tá? Até a gente fazendo tudo Porque a isso. mente está acelerada demais, né, Tá doutora? acelerada, e você tá deitado e sua mente não para de pensar. E aí é quando a gente precisa do medicamento, entendeu? Em algumas gente, não é medicamento que a gente compra e não, o médico O tem que te conhecer médico. os hormônios que você tá precisando, que estão desequilibrados para ele te recomendar. E aí a questão do sono. Primeira coisa é regularizar o sono também. A outra coisa é a gente praticar atividade física. Quando a gente. Olha só, tem uma informação aqui que é fantástica, tá? Todo mundo sabe da importância da atividade física. Sim,
Globo Repórter fala isso muito bem. Mas eu quero falar uma coisa só da atividade física para o estresse. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera um hormônio chamado endorfina. A endorfina não é comprada, a endorfina não é manipulada, até pode se manipular, mas a eficácia dela no nosso organismo é muito pouca. Então, como que a gente libera endorfina? Suando a camisa, fazendo atividade física, é onde tem aumento da frequência cardiorrespiratória. Não é a meditação, não. Tem que suar a camisa. E aí, depois de 10, 15, 20 minutos, depende de cada organismo também, você começa a liberar a endorfina. A endorfina, gente, ela paralisa o hormônio do estresse. Por isso que quem pratica atividade física fala assim, nossa, depois o benefício da endorfina é tão gostoso que a pessoa tem sensação de alegria, prazer. Por quê? Porque é bom. Então, a endorfina, ela paralisa o hormônio do estresse naquele momento que ela está sendo liberada. Então, a endorfina é assim, tá estressado, tá numa condição que você está tendo todos os sintomas, pratica atividade física. O meu esposo, na época, sabendo da minha fragilidade, ele me colocava dentro do carro, igual criança, e me colocava na porta da academia. Então, bora fazer atividade, né? Ó, fala assim, vamos fazer atividade, liberar essa endorfina aí, olha. Eu subi a escada baixando com raiva, porque eu não queria estar ali. Até porque eu nem estava motivada, o corpo não estava, né? Não estava. E até hoje eu pratico atividade física e eu agradeço muito a Deus, porque isso a gente tem que romper isso, gente. Isso é saúde, isso é vida, isso é longevidade. Então, a atividade física. Outra coisa também é a nossa alimentação. Porque quando a gente está estressado, gente, o fast food é uma maravilha. Tudo rápido, né? Você não quer esperar, você não está preparado para saborear uma comida. Não, você tá comendo rápido, você está naquela agitação. Nem sente o gosto, né? Comeu e nem percebeu. Comeu, nem percebeu. E outro detalhe, você, por conta dos hormônios na nossa corrente sanguínea, a gente quer comer carboidrato. Porque carboidrato, ele dá um pico de açúcar muito alto, mas depois também ele dá um pico muito baixo, onde você até sente fome você sente fome antes, entendeu? Então, olha, quando o nosso sangue está ácido, a parte interna dos nossos vasos, sabe? Dentro do sangue, dentro das veias e das artérias, o sangue ácido, ele começa a criar fendas, tipo feridas, né? Ele começa a machucar a parte interna do vaso, porque o sangue ácido faz isso. E aí você começa a comer mal, começa a comer gordura, começa a comer assim de uma forma desleixada, sabe? Você já não, mas não é porque você quer. Isso que eu quero falar o tempo todo. A gente não pode ficar julgando a pessoa. A pessoa precisa de ajuda, porque ela sozinha não tem força. E aí você come aquela comida gordurosa, aquela coisa assim de qualquer jeito, e aí essas células gordurosas começam a grudar nessas células, nessas fendas, na parte interna dos vasos. E começa a criar placas de ateroma, que pode levar exatamente ao infarto. Então, já falei da atividade física, aí sobre o sorrir que você está falando aí. Gente, isso não é lindo falar sorria. Não, tem um estudo científico, tem tempo, 10 minutinhos, vamos lá, tem muita informação boa. Tem um estudo científico que fala sobre o sorriso de Duchenne. Duchenne foi a pessoa que fez esse estudo científico e ele comprovou que quando a pessoa sorri, mas não é sorriso assim, não, assim. É sorriso assim. Sorrir mesmo, né? É sorrir mesmo, mas às vezes até sem vontade. Mas se você faz a expressão do seu rosto assim, tem que levantar a bochecha. Sem vontade, você libera hormônio positivo. Luísa, me presta aqui. Você libera hormônios bons na sua corrente sanguínea. Quando você abraça uma pessoa, você libera esse hormônio também. Quando você começa a mentalizar ou a falar palavras de gratidão. Gente, eu tenho a colinha aqui porque eu não tenho tudo decorado, não. Mas eu vou falar quais hormônios que a gente começa a liberar. Olha, abraçar uma pessoa, a gente libera ocitocina. Abraçar. Mas não é aquele abraço rapidinho de tapê, não. 40 segundos, cientificamente comprovado. 40 segundos, você abraçando uma pessoa, libera ocitocina na sua corrente sanguínea. Quando você pratica atividade física, endorfina. Quando você dorme, a dopamina.
A dopamina, ela tem a hora certa também de ser liberada, porque se você vai dormir, às vezes, muito tarde, já passou do tempo da dopamina ser liberada, e aí você não vai, você pode até dormir, mas ela não vai ser liberada. Tem horas diferentes para adultos e para crianças, tá bom, gente? Isso é importante a gente ter essa conscientização também. Agradecer, gente. Quando a gente agradece, a gente libera serotonina. Então, isso assim, tudo que eu tô falando aqui parece, Científico, né, doutora? mas é cientificamente comprovado. Gratidão é Então, muito importante, né? Gratidão é tudo, gente. Ser grato. e essa gratidão, às vezes, tem que ser forçada, né? Você tem que É. falar, vai agradecer pelo quê? Minha vida tá uma desgraça, olha só a situação. Tem a Não, vida. começa a treinar. Só o fato de você estar falando, você já tá, meu filho, muito bem. Então é isso, gente. Então, assim, a nossa vida, o poder de decisão tá na nossa mão. Primeira coisa, reconhecer e você começar a mudar alguns hábitos na sua vida. A partir disso, você pedir ajuda, se for necessário, você canalizar a informação para quem for a pessoa que pode te ajudar, não é sair também falando para qualquer pessoa, que às vezes Vai até piorar, né? A pessoa, de é, repente, está pior e ainda vai te colocar mais para baixo. Ou criar alguns exatamente. pensamentos assim neuróticos na cabeça, né? Complicada a beça. Doutora Viviane, meu Deus, que maravilha. A gente está aprendendo demais. Assim, quem topa o desafio? A doutora falou aqui, ó, sobre você treinar. Então vamos treinar aqui. Você tá sorrindo mesmo sem vontade. Quem topa, põe aqui no comentário. Eu vi um comentário aqui maravilhoso da Eduarda. Vou pedir a produção para colocar. Olha, doutora, que feedback legal. Nós estamos tendo muitos feedback, mas olha o que a Maria Eduarda colocou. Nossa, isso que vocês estão falando tem tudo a ver comigo. Olha que legal essa identificação. Sinal de Muito legal. mudança. Vai colocar em prática e vai mudar. Uau! Parabéns, Eduarda. A Edilene colocou boa noite, muito boa noite, seja bem-vinda. Que maravilha! Ivonete Braz colocou parabéns pela live, muito maravilhosa. É verdade, muito incrível. Que conhecimento, que conteúdo. Então, tá feito o desafio. Coloca aqui quem topa o desafio de 7 dias. 7 dias sem falar palavras negativas. Vai ter gente que vai falar assim: isso é difícil, hein? Mas é um treino, né? Vamos treinar. Então, topa aqui. Quem topa aqui, ó? Falando palavras positivas, palavras que coloquem para cima. Ser grato, começar a agradecer. Mas tá tudo difícil. Seja grato. Procure o ponto de gratidão. Você estar vivo, você ter ar para respirar. Quantas pessoas estão dependendo de aparelho? Você está aí com saúde, mas está meio debilitada, mas ainda tem um pouco. Então, seja grato para ter mais saúde, pela sua família, por você. E aí tem mais comentários, Ivonete colocou, eu vivo sorrindo para valer. Isso mesmo, eu vi um outro comentário da Carmen, essa live está sendo esclarecedora, é verdade. Então, olha, vamos lá, tá feito o desafio, hein? Quem topa? Ser grato. Ser Vamos lá, grato. doutora. Sorriso de Duchenne, Sorriso. forçado. Isso. Você pode fazer escondido, tá? Não precisa fazer na frente de todo mundo, não. Ou então sorri de verdade mesmo. Vai um sorrisão. Ou se você quiser dar um estímulo, assista um vídeo, um filme engraçado, converse com gente animada pra cima, né? Conversa com a gente aqui, ó. Nós estamos animados aqui, o povo do bem, pra cima. Aquele vive sorrindo, aquele, convenhamos, é verdade. Seu sorriso é maravilhoso. Vamos sorrir. Então, outra coisa, exercício físico. Comece já. Não comece Quem já. topa? É isso, doutora. Bota aqui, ó. Não comece já sendo um atleta, não, tá? Achando que você, vou sair correndo. Não, é isso. 1% de cada dia você vai evoluir. Já tá valendo, né? Então bota aqui no comentário quem topa, olha, atividade física também, hein? Não corre dela não, hein? Olha, evitar bebidas, né, que contenham cafeína, mas para quê? Para que você possa ter uma rotina de sono melhor. Pelo menos os estudos comprovados, eles falam que tem que ser no mínimo 7 horas de sono por dia. Aí tem gente que fala assim, eu durmo 5 e acordo super bem, mas não é o suficiente para o seu corpo fazer toda a renovação celular que ele precisa, cientificamente falando, tá bom, gente? Então, pelo menos 7 horas, eu conto as horas de sono, meus filhos contam, eu sou 7, eles são 9. Então, eles falam, mamãe, vou dormir quantas horas hoje? Olha, já tá treinado. Tá treinado. Treino. Muito bom, doutora. Parabéns, hein?
E outra coisa, obrigada, mas aqui em casa tem que estar todo mundo no esquema. Treino, E perfeito. outra coisa, sobre alimentação também, né, gente? Começar a ter uma alimentação, assim, evitar café depois das 5. Se você tem esse problema, tem gente que não tem. Eu tenho. Se eu tomar café depois das 5, eu fico em alerta. Eu fico com o olhinho igual zumbi. Mas, assim, tem chás. Gente, esqueci de falar uma coisa para vocês. Meditação. A meditação Uau, olha. é forte para nós, para a gente conseguir esse equilíbrio interno e relaxar. A meditação ela tem várias práticas, né? Tem a meditação guiada. Eu gosto daquela meditação que te relaxa. É com uma música tranquila, é com uma música agitada. O que você gosta? Esse hobby, coloque isso em prática pelo menos 10 minutos do dia. Você merece. Senão, para que viver? Exato, né? Se dê essa oportunidade, se permita, né, doutora? Vamos aí, permissão. Já tem feedback, doutora Viviane. Aqui, ó, quem topa? Edilene colocou que topa. Ó, a Muito minha atividade vai começar. bem! Uau, é isso aí. Quem mais topa? Põe aqui, gente, É um no compromisso com comentário. você mesmo. Exato. Olha, a Marli Freire, seja bem-vinda, querida. Obrigada, botou, doutora Keila, o abraço e sorriso é todo o meu exercício. Gente, É abrace seus isso, filhos, uau! abrace seu marido, abrace sua mãe, sua irmã. Às vezes a gente nunca abraça quem está do nosso lado. É, Pessoa aí, vai lá, não, 40 segundos. ó. Fala assim, tá em pandemia. Sim, gente, tá em época de pandemia. Você não vai poder sair abraçando todo mundo de fora. Não, dentro da sua Mas casa. aí dentro de casa e você também dá aquele abraço em você e diz assim, eu me amo, eu sou muito Isso. importante. Minha É filha tá isso. doida pra abraçar aqui já já. Daqui a Então pouco a vamos lá. Não vai ter um abraço aí? Pode ter um abraço aí coletivo, doutora? Uau, pode. pode? Cadê? Vamos aproveitar para conhecer a filha da doutora também, gente, que ela já está na disciplina. Ai, que linda! Que quando você fez a pergunta, gente, a pessoa que está do seu lado, ela é estressada, ela fez assim pra mim, você é. Eu falei, você que me tira do sério. Muito bom, gente. Tudo de bom. Então, assim, ó, se você perdeu alguma parte da nossa live, ela está disponível no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, corre lá, ó, aponta o seu celular, a câmera para o QR Code, que já vai te direcionar. Ou, não deu para eu não tenho QR Code, Keila, não tem problema. Corre lá no YouTube, coloca Conversando com Keila Braz com K. E o Braz é com Z. Se inscreve lá, tem vídeos incríveis. Tem uma outra live que a doutora fez também, falando sobre home office e o período de isolamento, dando dicas, assim, incríveis. Depois você corre lá, segue a doutora Viviane, a produção vai colocar aqui, o Insta da doutora Viviane. A doutora Viviane tem conteúdos, assim, maravilhosos, eu sigo, eu amo, são várias dicas diárias maravilhosas. E, assim, gratidão por vocês estarem aqui. Doutora, então, um resumão geral, ou seja, se a gente fizer tudo isso que você colocou aqui, olha, então a gente vai ter uma qualidade de vida. E temos uma pergunta aqui, doutora. Dormir muito faz mal? Dormir muito, existe também um momento que começa já a cair naquela sensação de procrastinação. Tem as horas certas, então nem de mais e nem de menos. De 7 a 8 horas por noite, isso eu digo assim, para uma pessoa adulta, né? Mas sabe aquela parte, naquela hora que a pessoa come e depois dorme à tarde? Se ela dormir 20 minutos, isso funciona muito bem para a produtividade dela. Mas mais do que 20 minutos, já coloca ela num estágio muito down. E às vezes, se dormir demais, às vezes é por falta dependendo da idade da pessoa, às vezes é falta exatamente do hormônio do estresse. Olha, então tudo tem que ter equilíbrio na vida. E tem vários feedback, doutora. E a Edilene está colocando muito boa live, obrigada. E temos mais feedback. Nossa, Luiz. Maria Eduarda colocou adorando a live, gente, tá incrível mesmo. A Marli Freire colocou que live abençoada e todo mundo tá amando, a gente tá aprendendo muito. A Suzy Mota Ai, que colocou ele é muito bom amando a falar com live. você. Você é uma pessoa muito positiva. É muito bom estar aqui participando com você. Parabéns pelo seu canal, assim, e que você está transmitindo muito mais essa alegria, esse alto astral, e que a gente possa ter bastante conexão e conectar com pessoas assim como você. Muito bom. Ai, Obrigada. doutora, muito obrigada, vindo assim de você. Então, assim, eu elogio, porque admiro muito, né?
Olha, a gente está aprendendo. Poxa, essa noite de hoje vai ficar marcada. Eu tenho certeza que a partir de hoje nosso conceito sobre a questão do estresse mudou. Isso é fato e as pessoas vão compartilhar, todos nós vamos compartilhar esse conhecimento com todos. E aí a gente vai ter um mundo melhor de pessoas mais bem equilibradas, né? Mais se amando mais, colocando em prática a sua inteligência emocional. Então, teve mais um feedback aqui, olha, que eu vi, foi da nossa querida Leni, parabéns, colocarei em prática, olha isso, parabéns. É Muito isso, bem, né? Nelly, o compromisso com você mesma, isso aí. Ivonete colocou, vou colocar em prática, todo mundo vai colocar em prática, olha que maravilha, quanta transformação, olha, abriu minha Nossa, visão. gente, fantástico, isso aí, Leni. E que você possa ajudar outras pessoas a ter essa informação, acesso. Vai ficar gravada, não vai, Keila? Vai ficar gravado, depois vai pro meu Compartilha, canal, gente. isso, muito Compartilha com bom. outras pessoas, porque exatamente como a Keila falou, foi um modo diferente de abordar o assunto. Por sinal, gente, dessa versão eu particularmente nunca tinha visto. Então, assim, foi incrível. Vou compartilhar com muitas pessoas. Aproveitem e vocês compartilhem também. Eu vi mais um comentário aqui, 2 comentários maravilhosos. A Lídia colocou parabéns pelo vídeo, ou seja, ela amou. Muito bom, obrigada pela sua participação. A Ivonete mudou mesmo. Então, realmente foi assim, maravilhoso, doutora. E ai, a hora passa muito rápido. Gente, é tão bom estar aqui com vocês e a hora passa. Olha, a Carmen colocou, já compartilhei. Parabéns, muito bom, Corrente isso do bem, mesmo. isso aí. Corrente do bem, compartilhando. Então, doutora, eu quero pedir. E tem mais um comentário aqui. Olha, ótima live. Realmente é muito importante tudo isso que a doutora falou. Gratidão, exercício físico são itens essenciais fora os outros. Verdade, gente. Então, Gente, vamos colocar em prática todas essas dicas. E aí, eu quero pedir aqui, doutora, as suas considerações finais, falando um pouquinho sobre essa qualidade de vida, que tudo ao longo dessa live foi relacionado à qualidade de vida, porque se a gente começa a entender e a gente muda as nossas atitudes, consequentemente a nossa vida começa a ter mais qualidade, né? Então, exatamente. doutora, a palavra com a senhora, as considerações finais sobre qualidade de vida, o que a senhora quiser falar, desde já, assim, gratidão de coração. É muito bom conversar contigo. Também, é muito recíproco. Então, se eu puder deixar assim as minhas considerações finais dessa live, desse assunto, é o seguinte: você se conheça, conheça o seu corpo, conheça os seus limites. Às vezes, conhecer o limite é a gente saber que tem que dizer não, que tem que dizer sim. É a gente também dar limite para as pessoas que estão à nossa volta e o seu tempo. É você que administra o seu tempo. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho tempo de fazer isso, não tenho tempo de fazer aquilo. O que a gente tem de mais importante na vida é a nossa saúde, e a saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo mental. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente, que a gente falou isso aqui, foi relacionado exatamente à nossa mente. A gente tem que cuidar da nossa mente, porque se ela adoecer, você vai ter que ter o entendimento que ela está doente e que ela precisa de ajuda. Então, o que tem de mais importante é isso. Então, se você vive e não dá atenção a esses 2 tópicos, em saúde física e saúde mental, para que viver? Né? E também, se você morrer, quem está à sua volta, as pessoas que te amam muito, vai sentir falta. Então, gente, ame a você primeiro, ame a você e ame ao seu próximo. Acho que isso resume bastante. Isso é a demonstração de amor próprio e amor ao nosso próximo. Maravilha, maravilha. Olha, ele colocou, eu era estressada. Pronto, olha, e ficou no passado. Isso, muito bom. E aí, Ivonete colocou, volta outro dia, doutora. E todo mundo já está pedindo, volta, doutora. A doutora vai voltar. Sim, tem muitos temas bons e importantes para compartilhar. Doutora vai voltar, gente. Doutora, gratidão. Muito bom. Amamos. A Que palavra bom, que nós resumimos, amamos esse amamos. aprendizado de hoje. E é isso, gente. Vamos colocar em prática. Tá, ó, tá feito o desafio. Hein? Eu também me incluo no desafio. Então vamos lá. Atividade física. Vamos utilizar palavras positivas. Olha, nossa mente, pensamento, sentimento, ação. Então pense, seja positivo, vai gerar esse sentimento e você coloca em prática. Vamos compartilhar. Mente sã, corpo são. Ótimo, é isso Isso aí. aí.
É esse Parabéns! mesmo. Resumindo, isso exatamente. Então, quero falar para vocês que a gente vai começar sorriso, Abraço. gratidão, abraço. Keila, não dá para abraçar, então abraça a si mesmo. Eu sou muito Isso. incrível. Autoconhecimento e autoaceitação. Eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, eu posso, eu quero, eu consigo. E Isso aí aí. vão ver os caminhos que você tem que fazer, porque acreditar é a força que nos permite subir os mais altos degraus na escala da vida. Já experimentou acreditar em você? Você não faz ideia do quanto você é incrível. Acredite em você, acredite no seu potencial. Doutora, gratidão. Aqui ficou o telefone da clínica da doutora. Peço à produção que coloque mais uma vez. Está aqui o WhatsApp: 21 988 70 5780. 21 988 70 5780. Também tem aqui o site da clínica. Se você olha aqui, www.highquality.com.br, você pode procurar a clínica. Aqui também tem o canal do YouTube, tem vídeos maravilhosos que você pode entrar, né, doutora? Isso mesmo. Na verdade, não é clínica, na verdade, a gente tem programas que a gente desenvolve dentro das empresas para combater estresse, para ajudar na saúde, e a gente está fazendo isso de forma online agora. Olha, uau! Então você que trabalha aí, você tem sua empresa, quer começar E a utilizar esse tipo de conhecimento com seus funcionários, porque é ajudar aquilo, o time. Isso ajudar a aí. sua equipe, porque se você tem uma equipe motivada, se você trabalha as emoções, se você trabalha o que está precisando, você vai ter muito mais resultados. Então aí aproveita e ó, já vai lá, segue a doutora no Insta dela também. E aí também, se você não me segue ainda, tá aqui, ó, ergonomia underline Viviane. Então tem conteúdos assim muito bons. Me siga também, se inscreve lá no meu canal. Gratidão. Aquele beijo e aquele abraço. Se ame, seja você a sua melhor forma de ser. Gratidão, até a próxima! Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada.